Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar da magnífica ideia de colocar o CNPJ como algo alfanumérico. Muito bem, então eu fiz uma pequena planilha aqui para explicar como é que funciona o CNPJ, na verdade, né? É fácil, é só um númerozinho, mas tem uns detalhes aí que são muito importantes. Se vocês olharem aqui nessa parte verde, isso aqui é o número do CNPJ propriamente dito, né? O CNPJ ele é uma cadeia que tem 14 caracteres e eu tenho aqui esses oito primeiros são referentes ao número, o número da empresa. Esses outros quatro dígitos que vêm após ele diz respeito à empresa e suas filiais. Então você deve achar a empresa X com CNPJ 123 barra 001, ok, é a matriz. 002, 003 e assim por diante são as filiais. É só você pegar o Banco do Brasil e você vai ver cada agência com um número desse. E os dois últimos dígitos são os dígitos verificadores, ou seja, para que ninguém fique inventando um número qualquer, esses dígitos existem e para calcular eles é feita uma continha usando uma junção matemática chamada módulo, que pega o quê? O resto de uma divisão. Então, usando aqui o nosso exemplo da própria empresa, então está aqui o meu CNPJ, finalzinho 93, mas a gente tem que pensar algumas coisas antes de entrar na conta, né? A primeira coisa que ocorre é que já que eu posso ter somente até 8 dígitos para a minha conta de número, isso quer dizer que eu posso ter no máximo o que? 10 a oitava, né? Porque já que cabem 10 caracteres em cada uma dessas 8 casas, então 10 a oitava eu só vou ter possibilidade de ter 100 milhões de empresas. Muito bem. Então, tanto é que eu fiz até um textinho aqui. O CGC, que era o antigo nome do CPF, ele foi criado em 64. O que acontece? Antes, cada cidade detinha o registro da empresa que estava lá dentro. Então era uma verdadeira bagunça se você tivesse empresas com filiais. É lógico que naquele tempo já existia. Então eu tinha um registro em cada cidade, era uma bagunça total, até porque não tinha banco de dados integrado, até uma outra história. Então era muito burocrático, muito fácil fazer corrupção, era muito comum. Só que tem um detalhe, né? Agora o pessoal quer aumentar, até que eu fiz até a continha, ó. Se eu quero colocar pelo menos eles todos aqui, colocando apenas uma casa mudando para alfanumérico, eu vou passar para 260 milhões. Isso se for uma só, porque eu ia ter as outras 7 casas colocando em alfa em número decimal e uma delas passando para 26 letras, né? Acontece que não tenho necessidade disso, né? Eu vou para 260 milhões se eu alterar uma, eu posso alterar todas aqui. Só que tem um detalhe, foi criado em 64 e hoje nós temos aproximadamente 50 milhões de CNPJs. Desde aqueles que já. O que existe ativo hoje está na casa dos quase 20 CNPJs ativos. Mas desde que foi criado eu tenho 50 milhões de CNPJs. Mais um pouquinho, 57 segundo a Receita. Bom, se em 64 foi criado e até agora eu gastei 57 milhões dos 100 milhões possíveis, eu não imagino que vá criar-se tantas empresas assim, a princípio, para trocar isso, né? Mas vamos lá, vai, já que eles querem fazer isso, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é fazer vocês entenderem como é que é feita a conta. Então vamos lá. Eu tenho aqui o CNPJ da minha
empresa, já colocado o númerozinho do dígito cheque. Mas como é que eu chego nessa conta? Primeira coisa é o seguinte, você deve ter os seus caracteres marcados aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Esses 12 primeiros eu vou multiplicar nessa exata sequência que está aqui. Primeira casa por 6, a segunda por 7 e assim sucessivamente. Não tem uma casa multiplicadora por 1. Tá? 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Legal. Eu vou multiplicar cada um, vou fazer a soma de cada um desses totais. Está aqui o nosso 174. E aí eu vou fazer essa operação aqui, ó, módulo de 11 para 174. Então é a mesma coisa que isso, eu pegar o resto dessa divisão, que dá 9. Então é a primeira casinha que está aqui. Vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou incluir este 9 que eu descobri, e agora eu começo de 5, não de 6, como está aqui. Faço a mesma coisa, multiplico cada item, pego o total, divido por 11, pego o resto, achei que é o 3, ó, então beleza. Então esse CNPJ está correto porque eu digitei aqui o número correto do dígito verificador. Muito bem. E qual que é a ideia do pessoal da Receita agora? Bom, vamos deixar possível que nesses 12 primeiros caracteres eu possa colocar letras também. Então, eu vou ter, além de letras maiúsculas, lembrando, tá? Além do dígito, eu posso colocar letra. Então, eu posso colocar até 36 caracteres em cada uma dessas casas. Dá um monte, né? 36 elevado à oitava. Então, o que vira isso aqui? Primeiro, como é que eu vou colocar uma letra? Como é que vai fazer virar um número? Eles tiveram a seguinte ideia. Pega a letra maiúscula e o seu código decimal da tabela ASCII. Bom, se você é desenvolvedor, se você é programador, você sabe o que eu estou falando, né? Agora, se você não sabe, cada letra, cada caractere, existe um código referente que vai chegar até na casa dos bits, dividindo lá em 0 e 1, para eu poder atribuir que no momento que você clica em alguma coisa no seu teclado, você vai ter uma correspondência no meu processador que vai gerar um caractere na tela. Estou falando isso grosseiramente. Tá? Então, nas tabelas de todos os caracteres, onde eu encontrar uma letra A, o correspondente decimal nessa tabela ASCII, que é um padrão que foi criado para poder digitar, para saber cada caractere, então o código é 65. E aí o que o pessoal falou? Bom, vamos fazer o seguinte, para não ficar um número grande demais, se eu tenho o meu número, que também tem uma tabela ASCII, está lá um caractere para ele. Bom, o 0 é 48. Legal. O primeiro que tem é isso, então vamos tirar um do outro e vou colocar que a letra A vai usar o código referente ao número 17, o B para 18 e assim sucessivamente até a letra Z, que é 42. E aí vamos lá. Eu não sei qual será o meu dígito verificador se a minha primeira casa for letra A. Lembrando que qualquer uma dessas casas podem ser letras e números, tá? Então vamos lá. Fiz a mesma jogada que eu tenho aqui. Se o A é 17, eu simplesmente substituo, faço aquela continha do 6, 7 até o 9 de novo. Beleza. Somei, fiz a conta módulo e descobri que o primeiro dígito é o 1. Faço a mesma coisa, jogo agora o 1 que eu descobri aqui na nossa linha, continuo fazendo a conta agora por 5, multiplica, soma, divide por 11, pega o resto, 5. Então agora eu sei que se o CNPJ for com a letra A aqui, igual estava o outro, então beleza, então o dígito verificador dele é o 15. Então, é muito importante entender aqui que eu posso ter mais que um caractere, e essas multiplicações são
elas acontecem, tá? E que essa fórmula módula 11 é o que já usa já até para CPF também. Então ela usa. Então o que eles tiveram a ideia? Bom, vamos ampliar isso aí violentamente e vamos continuar usando o mesmo cálculo. Por quê? Porque o CNPJ que já existe, ele vai continuar com aquela numeração, não vai ser alterado nada para isso. E essa foi uma maneira de se permanecer o cálculo e permitir que venha uma quantidade muito gigante aí de possibilidades de CNPJ. É isso aí, pessoal. A conta é essa. Quem tiver qualquer dúvida, entre em contato. Forte abraço e bom trabalho.